Voltamos. A partir de agora a gente começa a falar um pouco da nossa. A gente começa a introduzir o nosso assunto, aprendizagem organizacional. Né? Esse é um assunto que passa a ser importante ou mais aprofundado dentro dos estudos organizacionais a partir da década de 80, embora já se tenham estudos e esforços sobre a aprendizagem desde o final da Segunda Guerra, anos 50, 60, à medida em que as escolas de pensamento em administração vão quebrando ou vão rompendo, né, a linha de raciocínio paradigmático da escola clássica, não é daquele entendimento da organização como um sistema fechado, né, elaborado por Taylor, por Fayol, desenvolvido também por Fayol e multiplicado por Ford, no qual o que interessa ali é um processo, né, de produção que seja eficiente, ou seja, o foco tudo é na produção, é na estrutura, e o ser humano ele é visto como peça de uma máquina. Então vamos até diminuir o vídeo aqui, porque aí a gente tem o gráfico que ajuda a gente a explicar. Bom, então dentro dessa visão da escola clássica, a própria ordem ou ideia de aprendizagem, né? Ou seja, das pessoas aprenderem, se desenvolverem, criarem novos conhecimentos, ela era desvalorizada ou ela era assumida como algo que não deveria acontecer. Tanto, talvez, pela própria lógica do contexto. Vocês se recordam que Taylor era um técnico, né? Taylor era um técnico indutivo, ele desenvolveu o processo de linha de produção como uma forma de dar oportunidade a mais pessoas trabalharem, inclusive ele, livrando assim as organizações da época dos clãs, né, dos artesãos. Então lembrem só daquele contexto histórico, as fábricas então tinham um processo, uma linha de processo artesanal de produção. Então imaginem que uma fábrica de móveis tinham grupos de artesãos que trabalhavam nesses móveis, ainda que eles fossem meio que iguais, mas eles produziam toda a peça de uma mesa, toda a peça de uma cadeira. Então, geralmente havia ali uma máfia, ali um grupo, né, de artesãos, ou seja, pessoas que tinham habilidade de conhecimento, e eles escolhiam quem iam ser os seus auxiliares, e eles produziam, nem sempre de uma mesma forma, numa mesma quantidade, e por aí vai. O que Taylor revoluciona é porque ele cria essa linha de produção em que você permite que qualquer pessoa com pouca habilidade apenas para fazer uma função específica dentro de uma linha, dentro de um processo contínuo que cada um vai fazer um pouquinho e no final você vai ter uma mesa, uma cadeira, passaria a ter o melhor jeito de produtividade, né? Você conseguiria fazer uma estrutura ou um processo de produção que seria eficiente, né, para a organização. Por outro lado, as pessoas, ao trabalharem com esse mínimo de esforço, eles seriam pessoas felizes, porque eles iam fazer pouco esforço e iam ganhar algo justo e adequado por essa atividade fácil. Né? Isso, obviamente, não é uma razão para a gente criticá-lo, muito pelo contrário, ele é fruto do meio dele, do contexto dele, e essa ideia dele funcionou, e ao funcionar, essa ideia de modelo ideal se tornou um modelo dominante entre as organizações por muito tempo. É a partir da Segunda Guerra Mundial, é a partir da evolução, do desenvolvimento de outras ciências como a psicologia, sociologia, né? E o interesse, os estudos culturais, mas o interesse desses campos de conhecimento sobre as relações organizacionais, as relações de pessoas num ambiente de trabalho, como é que novas escolas de pensamentos foram sendo desenvolvidas e quebrando esse paradigma com essa ideia clássica.
Ou seja, vem aí a escola das relações humanas, que começam a enxergar que as motivações não são apenas no âmbito da remuneração, mas também no âmbito social dentro da organização, da teoria comportamental, de que essas motivações elas também não são apenas sociais, as pessoas trabalham para alcançar objetivos pessoais, né? E essa relação entre o objetivo pessoal e o objetivo organizacional, elas precisam ser aproximadas. Né? Aí onde vem esse desenvolvimento de que esses objetivos, essas visões de mundo das pessoas são frutos das suas influências do ambiente externo, das suas relações no ambiente interno, e aí vem o desenvolvimento de outras escolas de pensamento, mas o importante aqui é a gente mostrar que à medida em que o ser humano, o indivíduo, ele passa a ser estudado e passa a ser valorado dentro desse processo, dentro das organizações, a gente começa a ter uma percepção de mundo no qual as organizações passam a ter conflitos, né? E esses conflitos, ao serem enxergados, eles precisam ser trabalhados. Né? Isso vai trazer novas evoluções para o mundo. Vem aí as escolas, novos pensamentos, a contingência, a questão ambiental, né? A questão sistêmica, e tudo isso passa a valorizar o indivíduo dentro das relações de trabalho, incentivando modelos de gestão que defendem a noção de aprendizagem, ou seja, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento individual, mas também uma certa autonomia desses indivíduos de agirem, de não serem mais só apertadores de botão, mas eles terem espaços, né, de tomada de decisão interna, deles terem uma certa flexibilidade, uma vez que é inegável que todo aquele processo lá que se estabelece com regularidade o que as pessoas devem fazer, nunca é na prática feito de fato. As pessoas acabam tendo uma certa autonomia, uma flexibilidade, elas desenvolvem expertises que acabam criando seus modos de se comportar dentro da organização, atendendo às suas expectativas, mas tentando encontrar um equilíbrio com as expectativas organizacionais. Né? E é com base nessa mudança de contexto, nessa mudança para um modelo pós-industrial que se valoriza, né, a atitude das pessoas, em que as próprias organizações de forma coletiva elas estão sempre em constante mudança, em desenvolvimento, que a gente vai falar um pouco mais sobre essa lógica de aprendizagem. O que é aprender, né, dentro de uma postura organizacional. Antes, porém, é bom a gente já falar, né, já que a gente contou a história, a contextualização lá de Ford e Fayol, é importante a gente retomar um pouco mais esse contexto chamado pós-industrial, que é também alinhado com essa coisa de pós-segunda guerra, que é também alinhado com essa coisa de pós-modernidade. Né? A noção de pós-industrial tem a ver com as mudanças nos processos, ou seja, as indústrias já não são mais alinhadas só a um sistema de produção, foco em como produzir bem, mas o foco em como se organizar bem para ser eficiente e atender ao mercado. Então ela tem uma visão mais holística, olha para o todo. Né? E isso se baseia muito no processo, no sentido, como um efeito. Né? Isso é consequência do processo de globalização e da tecnologia de informação. Por quê? Porque as organizações, à medida que o processo de globalização se inicia, ou seja, as empresas passam a crescer a sua atuação, né, de uma localidade para uma atuação global, ou mesmo elas sofrem
ainda que elas sejam locais, elas passam a sofrer concorrência de outras organizações de caráter global e as nossas relações organizacionais e interpessoais passam a se dar de forma mais ágil por meio da internet, da tecnologia, da comunicação e tudo mais, a gente passa a ter que se adequar, se organizar e ter uma nova linha de raciocínio, um novo sistema produtivo. Né? Então as pessoas precisam se adaptar a essas novidades constantemente, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Vejam o nosso exemplo. Nesse momento aqui, a gente foi pego de surpresa, ninguém estava planejando nada disso, de ficar em casa. Né? A gente até tinha uma expectativa de usar o Google Sala de Aula como um sistema de apoio à nossa aula presencial e, de repente, a gente tem que aprender a usar e a gente já começa a usar e depois a gente tem que se colocar disponível para fazer um curso e aprender a fazer bem bonitinho e organizado. E ainda tem muita coisa para aprender para tornar uma experiência cada vez melhor. Isso significa que eu, enquanto professor, tenho que aprender a dominar novas técnicas para poder dar aula. Vocês, enquanto alunos, precisam desenvolver novas experiências com a tecnologia, talvez, e novas formas de motivação e entendimento do que aprendizagem, para vocês desenvolverem a aprendizagem de vocês no sentido de aprender e se formar, né, como administradores para atuar no mercado. Então, tudo isso são mudanças e adaptações rápidas e necessárias que são condicionadas também por esse nosso contexto aí de globalização e de avanços da comunicação, né, e da informação. Por outro lado, essa mudança toda aí de tecnologia traz também uma mudança cultural. Né? Alguns autores falam, num paralelo à globalização, chamam de mundialização ao se referir por esse efeito da globalização sobre a cultura também. A gente passa a viver uma construção de valores, significados e uma cultura que parece ter um caráter mais global, significados, valores, práticas que passam a ser vistas de forma semelhante em vários lugares do mundo, mas você tem também a multiplicidade de saberes, de conhecimentos, de valores, de culturas, de formas e entendimentos de mundo que passam a compartilhar os mesmos espaços de trabalho, os mesmos espaços de convivência. Né? Haja visto aí a sala de aula da gente aqui, tem uma galera local do passinho, tem uma galera internacional do K-pop, tem uma galera do metal, que sabe-se lá de onde mais é o metal, porque ele é também global, né? Tem a galera... Enfim, tem a galera de todas as galeras e todos os mundos, inclusive de outros lugares da galáxia, né? Certamente deve ter. Não vamos entrar agora nesses detalhes, mas eu acho que o exemplo é válido para vocês tentarem entender como a gente hoje tem uma experiência multicultural. Né? Isso também incide sobre as organizações, mudando ou forçando elas a se adaptar a essas diferenças, a conviver com essas diferenças. Dentro dessas diferenças, já que a cultura se torna algo tão forte e polidirecionada no sentido de verdades e saberes, a gente passa também dentro dessa lógica de pós-modernidade, de era pós-industrial, a valorizar mais a dimensão simbólica. O que é isso? São os atributos, são valores imagéticos, ou seja, imaginários que a gente cria na cabeça. Por exemplo, a importância de certas marcas, de certas práticas, de estilos de vida, de comportamento. Isso é uma dimensão simbólica. Né? Não é só o fato de chegar lá como funcionário e trabalhar que é valorizado, mas dimensões simbólicas, ou seja, coisas que estão assim, traços de personalidade, de identidade, né? Social, que a gente já falou. Né? Então, assim, orientações, gostos, predileções, estilos, tudo isso passa a ter uma relevância muito forte dentro dessa nossa sociedade.
E a gente vai continuar isso no próximo vídeo que vai acabar agora, Izzy.